Hoje, entre nós, eu trago essa mulher espetacular, essa mulher que faz algo diferente, traz algo diferente para estar conosco hoje. Ela é psicóloga, professora universitária, mestre em ciência da saúde. Michele Castro, seja bem-vinda entre nós. Muito obrigada, Isaura. Obrigada por esse convite, é uma honra. É uma honra para a gente falar, né, sobre esse momento tão grandioso que envolve a psicologia, as emoções das pessoas que estão à flor da pele em vários sentidos, né? Hoje a psicologia é uma coisa que a gente está precisando muito para os tempos de hoje, não é isso? Sim, a gente prevê aí para os próximos 20 anos muito trabalho no sentido de saúde mental, por causa das questões, né, da pandemia e da Covid-19, os lutos não elaborados, os rituais não vividos, os medos, né, o desamparo, o próprio isolamento. Então, o adoecimento mental hoje, de fato, é um tema que a gente precisa olhar para ele com cuidado, e pelos próximos 20 anos a gente vai ver muito resultado ainda em números, em estatísticas nesse sentido. Michele, eu li sobre você, li sobre a sua história, sobre o seu trabalho no projeto O Amor do Céu. Sim. Mas uma das coisas que me deixou bem, assim, achando fantástico e diferente é a questão, você é mãe da Larissa. Sim. E por você ser a mãe da Larissa, a Larissa também foi gerada de uma forma diferente. Sim. Criada, né, de uma forma especial, porque acaba sendo de uma forma especial. Eu não lembro de ter conhecido alguém que tenha uma história tão bonita quanto a de vocês. Uau. E eu queria muito que você falasse um pouco dessa sua irmã que gerou sua filha Larissa. Uhum. Na verdade, a Larissa é nossa filha. Ela linda. tem duas mães. Olha que lindo. Quando a Larissa nasceu, eu já tentava engravidar havia 3 anos. E por uma questão da vida mesmo, de necessidade, eu ajudei a minha irmã a criar a Larissa. E aí eu nunca tive esse laço de sobrinha com a Larissa, sempre foi um laço de parentalidade, tanto eu quanto meu esposo. E a gente sempre falou nesse processo de adoção dela, ela sempre pediu muito. Mas meu esposo, muito cuidadoso, falou, vamos esperá-la fazer 18 anos, porque aí ela vai dizer, eu quero, na minha identidade, né, na minha certidão de nascimento, o nome das minhas 2 mães e o nome do meu pai. E assim nós estamos fazendo. Então, é um processo chamado multiparentalidade, e no registro são 3 nomes, o nome das 2 mães e o nome do pai, que é o meu esposo. Vocês encontraram alguma dificuldade para registro, para documento com relação, porque é diferenciado, né? É diferenciado, mas não existe impedimento legal. Ah, então foi fácil. Hoje, então, tá tramitando, né? Mas sem nenhum impedimento legal. Em todos os documentos dela, ela teve alguma dificuldade? Não, porque na verdade o que a gente tem que provar é a relação socioafetiva. Isso a gente prova desde os 3 meses que ela mora com a gente, né? Fotos, recibos de escola, viagens. Então a gente tem toda essa documentação que prova que nós somos pais dela e não tio e tia. E como que vocês dividem esse tempo? Por exemplo, Dia das Mães, Natal, escola, entendeu? Como que fica essa divisão de tarefa? É como se fosse uma guarda compartilhada. Ela tem as 2 casas, tem o seu quarto em cada uma das casas. Depende muito da época. Escola sempre foi dividido de forma igual, médico sempre foi dividido de forma igual, férias também, viagem com uma, viagem com outra. Mas a gente faz tudo muito junto, passamos o Natal, a família junto, passa o Réveillon junto. Na escola, por exemplo, quando ela fazia até o ensino, agora ela faz faculdade, ela é minha aluna na instituição, de primeiro período de psicologia. Olha que bacana. Mas até o ensino médio, ela ia para a casa da minha irmã na sexta-feira, minha irmã deixava na escola na segunda, na segunda-feira eu a buscava e devolvia na sexta-feira. E assim era esse ciclo. Então eu levava para a escola e buscava de segunda a sexta, minha irmã ficava com ela nos fins de semana. Vale a pena, não vale? Nossa, faria tudo de novo. De tantas vezes quantas fossem necessárias. Você também esteve grávida 2 vezes. Sim. Uma vez do Rafael e outra vez do Davi. E eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque eu entendi que foi daí que começou a história do projeto Do Amor no Céu. Do Amor no Céu, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você com relação a essas 2 gravidez, e aí a gente entra no projeto. Eu tenho uma infertilidade crônica causada por endometriose.
Desde os 12 anos eu venho de um histórico infantil de muito abuso. Abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico. Então eu sempre tive um sonho. Eu pedia pra Deus, falava assim: Deus, um dia eu vou casar, eu vou ser esposa, mãe e dona de casa. Esse era meu sonho infantil, de 12 anos de idade. Que uma parte das crianças, das meninas sonham, né? Na verdade a gente gera também. Eu sonhei muito com isso também. Então eu falo que eu não sei pensar na minha vida sem esse lugar desse sonho, né? E aí eu falo que dos 12 anos pra frente, que quando cessaram os abusos sexuais e eu me senti livre, né, para constituir uma 12 anos, eu já comecei a procurar marido. Eu pedia para Deus marido, eu não queria namorar. E aí eu conheci o meu esposo com 16 anos, estamos juntos até hoje, vai fazer 30 anos em fevereiro. Aí nós namoramos, eu sempre falei para ele: quero ter filhos, quero cuidar da nossa família, porque o meu sonho era dar para uma criança algo que eu não tive. Então, desde o início, a gente casou na igreja, fizemos tudo certinho, e aí ele falou: meu bem, a gente vai casar e depois a gente tenta engravidar, tá bom? Tá. Então, casamos e começamos as tentativas de gravidez e elas não vieram. E a minha infertilidade não foi validada. Chamavam de ansiedade, chamavam de falta de fé. Porque não havia... talvez exames específicos para pudesse... Eu passei por 4 especialistas antes de chegar no 5º especialista com quem eu estou até hoje e ser diagnosticada com endometriose, porque endometriose é uma doença muito difícil de ser diagnosticada. Então, os médicos falavam pra mim: é porque você está ansiosa. Quem que é o seu médico? Dr. Valdemar Amaral, que é o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. As mulheres têm que saber. Meu chefe, eu trabalho com ele no ambulatório de fetos mal formados, lá no Hospital das Clínicas. Porque é muito importante a gente, em todas as áreas, né, se possível, a gente ter alguém de confiança, né? Em 2 meses de consulta, ele me diagnosticou. Olha aí, eu queria até dar uma pausa dentro da história que você está contando, que você falou algo que eu acho muito forte. É que você passou violência doméstica. Sim. Passou abuso. Sim. E eu acho que esse é um tema tão sério e tão atual ainda. Demais. Demais. Muito. Os números estão só crescendo, então, infelizmente. Assim, você acha que aumentou ou apenas o fato de nós termos como denunciar aparecer o que já acontecia exageradamente? Existem, na verdade, Isaura, alguns pensamentos. Porque o que acontece? A violência doméstica sempre existiu, mas ela era escondida. Ela era escondida. Exatamente. Tenho essa dúvida de que realmente, será que aumentou? Ou a gente agora tem coragem de dizer em quase todas as casas acontecem? Doméstica. Hoje nós falamos sobre violência contra a criança. A criança não é um pequeno adulto, ela é uma criança com cérebro de criança, mas que deve ser tratada com igual respeito e igual dignidade de uma pessoa adulta, né? E antigamente espancaram, mas eu fui muito espancada, de sair sangue no corpo, de ficar marcada. Eu passei por isso, de ficar aqueles nódulos. Isso, feridas que demoravam a secar. Muito tempo cheia de marcas emocionais. As famílias defendiam os abusadores, né, intrafamiliares, porque o meu abuso foi intrafamiliar, foi um tio paterno. Então ninguém acreditava. A primeira pessoa Você não acha que não era? Eu acho que não defendia, eu acho que eles não acreditavam nas crianças. A criança sempre foi desautorizada e a fala dela invalidada. No entanto, esse mesmo tio, ele foi preso no interior por ter feito a mesma coisa com outras crianças. Mas comigo ele não tinha feito. Tem uma ciência que está muito avançada hoje, graças à neuroimagem, que é a ciência do desenvolvimento humano, que separa o desenvolvimento humano em ciclos vitais. O primeiro ciclo vital é da gestação ao nascimento, depois vem a primeira infância, segunda infância e terceira infância. Os exames de neuroimagem comprovam mudança biológica, neurobiológica no cérebro dessas crianças. São crianças sensualizadas precocemente e que vão buscar o prazer sexual precocemente. E o pedófilo, elas para o pedófilo são um produto. E o pedófilo, ele tipifica o produto. Eu quero desse tamanho, eu quero dessa altura, eu quero com esse cabelo, eu quero com esse corpo, eu quero com essa idade. E eles acham aonde? Nas redes sociais. Nas redes sociais. Exatamente. Porque tem um monte de mãe aí achando bonitinho vestir sua filha pequenininha e sensualizar ela imitando qualquer mulher, né, cheia de sedução. Sim. E tudo mais. E aí quando essa criança chega na adolescência e manifesta a sua sexualidade, ela é vítima de violência doméstica justamente pelo comportamento que ela aprendeu na infância. E nós estamos falando a mãe que ainda não despertou que está causando isso. Imagine quando a gente entra num mundo que tem pedófilos
entrando nas redes sociais, fingindo que são da mesma idade das crianças, sim, né? Sim. Eu vi recentemente Marcam agora. encontros com elas. Né? Marca encontro, ou então começa a pedir para mostrar o corpo, e às vezes os pais estão dentro de casa, a criança no quarto sendo violentada psicologicamente. Então, assim, tanta violência, é assustador, que você não sabe como proteger mais uma criança nos dias de hoje. Mas vamos falar aí um pouco Mas muito interessante, pertinente esse tema, né? Muito importante. Desperte você que está nos assistindo. Ouça seus filhos, né, Michele? Por favor. Por favor. Criança tem voz. Tem voz, né? Então, preste atenção. Vamos saber agora da história, assim, do Rafael e do Davi. Então, e aí eu tinha essa questão de infertilidade, fui diagnosticada, endometriose profunda, tinha uma condição financeira muito precária, não tinha condições de fazer tratamento. Então, fui pela fé. Fui me pegando com Deus, tomando um medicamento aqui, outro ali, mas de fato os filhos não vieram, né, biológicos. Veio a Larissa, com 3 anos de tentativas, e em 2016, com 15 anos de tentativas, eu tive a primeira condição financeira de fazer uma FIV. Então, o Rafael veio por FIV, que é uma fertilização in vitro, através de um processo de reprodução assistida. Né? Então, mesmo dentro de um processo de reprodução assistida, onde tem uma fertilização in vitro, uma inseminação artificial, as chances são muito pequenas. Mas a expectativa muito grande, não nos preparam para isso. Por isso, eu fui escrever sobre isso. Lá no mestrado, eu escrevi sobre o luto gestacional das mulheres que passam por reprodução assistida. É impressionante a incidência de depressão e ansiedade nessas mulheres dentro do luto. É muito sofrido e tem a parte física, os hormônios, o corpo da gente muda. A gente vive uma gravidez irreal no sentido biológico, mas o corpo corresponde como se fosse uma gravidez. Eu tinha 3 meses de gravidez, parecia que eu tinha 5, 6, o tamanho da barriga. Com 4 meses, o povo me olhava, achava que era 3, 4. E aí você ficou grávida primeiro de quem? Do Rafael ou do Davi? Do Rafael. Quantos meses? 14 semanas e 5 dias. Eu tava no início do segundo trimestre. Eu sou da época dos meses. Eu sou no início do segundo trimestre, no 4º mês. A partir do 4º mês, isso. Porque o bebê, outra coisa que eu acho que é para deixar assim claro para quem está nos assistindo, porque é um assunto tão atual e tão feminino, tão do dia a dia, da vida de todo mundo. E mexe até com você a favor ou contra, né, o aborto, né? Ah, não é vida, não é bebê, não sei o quê. Com 4 meses tá... Vou te falar uma linhazinha somente aqui do provimento número 30 do Tribunal de Justiça, que ele é de 2000, do TJ Goiás, que ele é de 2019, 14 de outubro de 2019. Ele faculta aos pais de bebês natimortos colocarem o nome da criança, do bebê, no assento do óbito fetal. Nós fomos o 5º estado brasileiro, hoje somos 7. Nos demais estados, esse bebê nasce sem vida, ele não tem direito a um nome. Ele é sepultado chamando natimorto de Michele e Luciano. Natimorto? Natimorto, é o bebê que morre dentro da barriga e já nasce sem vida, né? Então ele morre a partir de 20 semanas de gestação, ou 25 centímetros, ou 500 gramas. Antes disso, Isaura, é lixo hospitalar. Não tem direito a sepultamento, não tem direito a despedida, isso é uma lei brasileira, que a nossa PL, que está lá em Brasília, né, conversa com essa outra lei. É o filho, a vida do filho que é interrompido ou é a maternidade que é interrompida? O vínculo, os autores falam, você estava falando do vínculo, né? Desde a gestação. Tem um vínculo chamado na literatura de vínculo primordial, que é a comunicação materno-fetal. A mãe e o bebê já se vinculam. Então, para mim, pode ser um embriãozinho de 17 semanas, de 25 centímetros, mas para aquela mulher é um filho. É um filho. Quando ele nasce, Isaura, ele ocupa a palma da nossa mão, ele tem todas as mãozinhas, os dedinhos, os pezinhos, ele tem a pálpebra fechada, ele tem as pintinhas na pele, que é onde um dia vai nascer os pelinhos, ele tem tudo, ele é um bebê. E ele vai pro lixo. E se ele atingiu 20 semanas, ele é um bebê. A mãe já tem a plaquinha da maternidade, já bordou a fraldinha com o nome dele. A família, a sociedade já o conhece pelo nome, mas o documento não. E aí o provimento número 30 faculta a esses pais e tem caráter retroativo. Qualquer família do estado de Goiás pode procurar o cartório de origem e pedir a retificação do documento. Olha, meu filho se chama Rafael Mesquita de Castro. Coloca aqui para mim. Tá aqui o provimento que tem força de lei. Isso é só no estado de Goiás? Nós somos 7 estados hoje, no Brasil inteiro não, infelizmente. Nós somos o 5º em 2019. E o que eu queria ler daqui é essa aqui, ó. Considerando que desde a concepção e durante a vida intrauterina, a criança por nascer
não será a mera perspectiva de filho, mas uma pessoa a chegar. Então, o provimento dignifica a existência do bebê humano desde o ventre materno. Michele, eu sou mãe e eu não consigo entender, me colocar no lugar de algumas mães que passaram por isso, de não poder... Eu não consigo entender como é que eu não poderia dizer eu enterrei meu filho. Né? Então... É antinatural, né? É antinatural. Mas só para a gente finalizar essa primeira etapa, o nascimento do Rafael e do Davi. Eles não são considerados nascidos, porque eles não atingiram 20 semanas. As 20 semanas. Não atingiram. Então, eles não são considerados nascidos, eles são considerados produtos de aborto. Então, eu perdi o Davi em 2016 e o Rafael em 2016 e o Davi em 2019. Quando eu perdi o Davi, já havia o Projeto Amor no Céu. Eu fundei o Projeto Amor no Céu para entender o meu luto, porque todo mundo dizia que não era luto. Porque eu não conhecia, eu não vinculei, eu não criei. E a literatura já falava disso. Para vocês terem ideia, o mês de outubro, que é o mês de sensibilização, existe desde 1988 nos Estados Unidos, institucionado pelo presidente Ronald Reagan. O Onda de Luz é um movimento mundial que acontece no dia 15 de outubro, mas falaram para mim que eu estava louca. E aí eu fui estudar, e a literatura chama esse luto de luto invisível, luto silenciado, luto não autorizado. Por quê? Porque o bebê não nasceu, não tem vínculo, não tem dor. Tem vínculo sim, tem dor sim. Então, o projeto Amor no Céu começou a nascer desse sentimento de dor, do meu luto pessoal. Tá? E você encontrou muitas outras mulheres com esse mesmo problema? Hoje o Projeto Amor no Céu já assistiu mais de 300 famílias, pais e mães enlutados. E aí o Projeto Amor no Céu entrou num projeto nacional chamado Humanização do Luto Parental Brasil. Somos os proponentes dessa lei nacional, né, para humanizar o luto. E aí dentro desse movimento nacional eu encontrei 3 coletivos aqui em Goiânia. E aí nós fundamos o Humanização do Luto Parental Goiás para lutar por políticas públicas, por humanização, para dar visibilidade a esse luto e dar voz a essas mães. E ensinar a sociedade que a gente não diz que um filho não substitui o outro. Que a mãe pode sim falar do filho que morreu, que a mãe pode sim amar aquele filho, que não adianta dizer para ela, você é nova, você vai engravidar novamente. Um casal veio do interior plantar no Bosque dos Anjos e o homem ouviu no corredor enquanto a mulher estava sendo operada. O enfermeiro bateu no ombro dele e disse assim, não fica assim, logo você faz outro. Então invalida a existência e o amor por aquele filho. Então o nosso projeto é para quebrar o silêncio em torno desse luto. Até porque há um trabalho de 9 meses de um casal, né, que curte o bebê dentro da barriga, ouve. Ou menos de 9 meses, né? Não entendeu? precisa chegar aos 9 meses para ter esse há todo um cuidado. Eu estou aprendendo aqui com você, eu nunca tinha ouvido falar e me importo. Eu quero que você entenda que eu me importo com Obrigada. isso. Quero levar o teu projeto também para o Senado. Quero mostrar, quero te levar para uma equipe no Senado para te ouvir e a gente fazer isso acontecer a nível nacional e estudar a história para que a gente possa realmente... a mulher tem uma complexidade muito grande de acontecimentos. Né? Então, eu não imaginava que havia esse acontecimento com algumas mães. Então, eu me importo com qualquer acontecimento com as mulheres. Porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher. E mãe para sempre. Mãe para sempre. Né? Eu sou avó, sou filha e sou serva do Altíssimo. Então, a mulher tem uma complexidade de histórias tão grande que, na verdade, a gente nem se conhece umas às outras profundamente. É verdade. E eu testemunho isso de falar, eu não conhecia essa área tão delicada. Te convido. É um mergulho muito emocionante, muito afetivo. Nós, mães e pais enlutados, amamos ser abraçados e amamos falar da memória dos nossos filhos. E Michele, além de muitas mulheres te procurarem, elas vão para uma terapia para serem curadas dessas dores? O Projeto Amor no Céu é o único no estado de Goiás que é voltado especificamente para essa demanda de perda gestacional, neonatal e infantil. Nós atendemos essas mulheres de forma coletiva nos grupos de apoio que acontecem uma vez por mês e quando, dependendo do caso, elas são encaminhadas para a psicoterapia pessoal via os meus estagiários do Amor no Céu. Então, nós prestamos assistência psicológica por tempo indeterminado para essas famílias. E para a gente finalizar, tem alguma grade de idade que te procuram ou ela é independente? Você fala em relação ao tamanho... A idade dessas mulheres que te procuram?
Não tem. Porque a gente sabe que tem muita adolescente, às vezes, que está engravidando. Pode me procurar. Né? Desde que houve uma perda, pode me procurar. Esses dias não, em 2019 me procurou uma mulher que havia perdido há 28 anos e nunca teve espaço para falar da sua dor. Olha. 28 anos. Ela era mãe de anjo. Então eu quero que você olhe para a câmera e fale com as mulheres e com os homens que estão nos assistindo agora e dê uma mensagem para quem nunca soube de uma história dessa. O que ela tem que fazer, qual o conselho que você dá, e todos os teus dados estão aparecendo agora no vídeo para elas entrarem em contato com você. Primeira coisa que eu quero dizer, na verdade, é para a sociedade de uma forma geral. Parem de silenciar o nosso luto. Deixa a gente falar do nosso amor, da nossa dor, porque tem dor. O luto, e quem dirige a dor do luto é o amor. Eu costumo falar que o luto é a dor de amar de longe. A gente não tem régua para medir a dor de ninguém. Uma mulher que perdeu com 10 semanas, uma mulher que perdeu com 38 semanas, uma mulher que perdeu recém-nascido, é uma mãe que perdeu um filho. Sonho interrompido. Então, sociedade, por favor, validem o nosso luto. E eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que sofreu uma perda, que você não está sozinho. Aqui, dentro do Projeto Amor no Céu, dentro do Humanização do Luto Brasil, é o seu lugar de validação, é o seu espaço de fala. A gente se abraça, a gente se acolhe, a gente valida os filhos uns dos outros, a gente se encontra entre os nossos pares, trabalha por políticas públicas para prestar assistência, especialmente hospitalar, para essas mulheres que passam por essas perdas. E eu quero dizer para você, venha me contar do seu filho, venha me contar da sua filha. O Projeto Amor no Céu está aqui para te ouvir e te acolher. Eu quero te agradecer, Michele. Eu que agradeço. E que Deus possa te dar cada dia mais sabedoria. Amém. Que as pessoas possam ter realmente condições de te encontrar, encontrar outras Micheles que possam realmente buscar esse apoio, essa coisa linda que Deus fez você entender com as mulheres. E para você que está nos assistindo, entre nós, tudo pode acontecer. Aqui entre nós, existem coisas especiais para mim, para você, para a Michele, para as Marias, para as Antônias, para os Joãos, não importa. Entre nós sempre tem uma pessoa especial para trazer uma palavra especial para o seu coração. Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde, fique entre nós sempre.